Olá, pessoal de Gestão de Marketing 2, de acordo com o nosso programa de ensino, não é, dessa disciplina, hoje nós vamos trabalhar sobre plano de marketing, ou como montar, como construir um plano de marketing. Para começar, eu vou dizer para vocês que eu estou colocando aqui na sequência desses slides um exemplo, né, de como é que se faz um plano de marketing completo. E além disso, eu coloquei no final aqui do tópico um modelo do Sebrae de como fazer plano de marketing. Tem um modelo que eu gosto bastante, que é que vocês já têm um livro, que é do Las Casas, do plano de marketing do Las Casas, de como construir plano de marketing, tá? E tem também o modelo do Kotler e do Keller. Acho que o interessante para começar a introduzir esse assunto é dizer que plano de marketing ele não necessariamente precisa ser copiado de um modelo específico, né? 100% do Kotler, 100% do Las Casas, ele pode ser um modelo híbrido, porque o importante do plano de marketing é que ele esteja pautado pelos objetivos estratégicos de uma organização. É preciso que ele seja organizado, é preciso que ele tenha fases, enfim. É preciso que ele seja aplicável, né, em planos táticos e operacionais. Então, é preciso levar em conta algumas regras, digamos assim. Mas não é difícil de fazer, vocês vão ver isso agora. Na disciplina, eu sei que eu ainda tenho alguns questionários online que eu preciso dar uma olhada. Mas nessa disciplina, vocês, ao invés de fazerem planos de marketing, vocês estão fazendo a coleta de dados com relação às empresas que vocês construíram questionário na semana anterior. Por conta disso, eu vou pedir para vocês o seguinte, que vai ser uma tarefa aqui da disciplina de marketing. Daqui a pouco eu vou abrir ela ali, aí vocês vão ter um tempinho maior para fazer isso, tá? A tarefa é construir um mini plano de marketing. O que é um mini plano de marketing? É um plano de marketing que contenha informações simples assim, bem simples, tipo um plano de uma página, com público-alvo, análise SWOT e tal, do que? De uma empresa que vocês inventaram, qualquer tipo de empresa, tá? Eu vou colocar essa tarefa lá no Moodle. Vocês inventam um tipo de empresa e vocês criam um plano de marketing para ela, mas de uma página, assim, meio que só para fazer um exercíciozinho sobre como é que quais são os fatores e como é a ordem das coisas para vocês construírem plano de marketing efetivamente, tá ok? Então, sobre o plano de marketing empresarial, a gente tem que lembrar que a gente tem um fluxo, né, que se chama fluxo de planejamento empresarial, onde no geral o planejamento estratégico se dá por cerca de 5 anos, né, o delineamento de para onde é que a empresa vai. O planejamento tático cerca de 1 ano e o operacional pode ser em meses, pode ser semanas, dias, né, vai depender de cada organização. Então, objetivos e benefícios de se ter um plano de marketing. Bom, o objetivo é estabelecer todas as bases para as ações de mercado, né? Se você quer fazer marketing é porque você quer vender. Então, você vai construir um planejamento para atingir os seus objetivos de vendas, é isso? Os benefícios são explorar uma oportunidade oferecida pelo mercado e integrar as atividades empresariais voltadas à comercialização do produto. Então, assim, são alguns benefícios de se construir um plano de marketing. Bom, o roteiro. A gente tem um roteiro que não é rígido, mas são questões que você leva em conta, que passam pelas oportunidades, marketing estratégico, tático, ação e controle, né? E aí elas é subdividido em 13 sessões. O que você vai fazer em cada uma dessas sessões a gente já vai mostrar logo adiante, mas a ideia é essa.
né? Esse roteiro é o que geral a gente segue. E aí lembrando que, vejam bem, você começa verificando a oportunidade, mas é um ciclo, né? Você retroalimenta e volta a verificar todas as questões do plano de marketing, assim como um planejamento normal. Modelos de marketing. Tem vários modelos voltados a facilitar essa compreensão da relação entre elementos de marketing e o ambiente. Os mais conhecidos são 4Ps, 4As e 4Cs. O 4Cs vai falar sobre as necessidades do consumidor, necessidades e desejos do cliente. Então, você vai focar no Cs, que é custo para o consumidor, comunicação e conveniência. Então, você pode fazer uma análise do teu produto relacionada a custo total para o cliente, como é que o cliente lida com esse dinheiro, com o valor que ele tem que dispor para ter o produto. A comunicação, que é as formas de falar para ouvir esse cliente, então, de que forma quais são as formas que você expõe o produto ou que você conversa com o cliente, e as formas de receber e ir até o cliente. Mesma coisa, como é que eu vendo? Eu vendo online? Eu vendo pessoalmente? Para quem que eu vendo? Como é que eu converso com essas pessoas? Então, os 4Cs, eles são pautados nessas necessidades do cliente. A pandemia, ela fez algumas mudanças bem significativas com relação ao marketing, porque as empresas tiveram que tornar os seus produtos muito mais vendáveis pela internet, já que as pessoas não podem tocar, não podem encostar. Então, a gente já vê questões relacionadas a, por exemplo, o uso de inteligência artificial para fazer, enfim, criar personas que vendam os produtos. Vide a Magazine Luiza, que tem a Magalu, né? A Magalu é uma inteligência artificial. Outras técnicas também estão sendo usadas, como realidade virtual, capacete de realidade virtual, que é para que a pessoa sinta o produto, veja como é que é o produto sem encostar nele, digamos assim. Então, usa realidade virtual para isso. Mudou um pouco, né, a forma de se fazer marketing. Mudou bastante, na verdade. Tanto que atualmente a gente vê, né, as formas de se fazer marketing, elas estão mais conectadas com internet, Instagram, Facebook, redes sociais do que nunca. É por lá que a maior parte das organizações vendem um número significativo, não é? E aí, claro, elas têm aí outras questões também, mas é lá que o bicho pega, digamos assim. A gente tem, além dos 4Cs, os 4As. O 4As, ele vai focar nos resultados da empresa, considerando o composto mercadológico e o ambiente. Você vai fazer uma análise, que é uma pesquisa de mercado, vai focar na adaptação, que é o design, embalagem, marca, preço, assistência técnica com relação ao produto e ao serviço. A ativação, que é a distribuição logística, venda pessoal, publicidade, que é como é que eu faço a conexão meu produto, pessoa que quer meu produto. E a avaliação, que é a auditoria de marketing. Então, a gente tem aqui os 4As, adaptação, análise, avaliação e ativação. E você tem objetivos e metas, então, voltados para estes 4As. Se for esse, né? Se estes forem encaixáveis, digamos assim, para essa organização. E tem os famosos 4Ps, que são os mais utilizados. Eu acho que vocês já estudaram os 4Ps, então eu só vou passar eles por aqui. O modelo de planejamento de marketing que é mais usado, que é composto de marketing, marketing mix e modelo dos 4Ps. 4 ferramentas e instrumentos que vão fazer um foco no cliente. Aí você vai falar de produto, preço, ponto e promoção, ou praça e promoção. Então, a filosofia dos 4Ps vai falar sobre o quê? É um círculo dinâmico, e aí a gente tem aqui essa cruz que é um equilíbrio ou especialização, e aqui o foco é a atenção. No meio de tudo isso, a gente tem que ter o cliente. Então, a gente vai lá escrever, fazer um trabalho escrevendo
qual é o meu produto, qual o preço do meu produto, aí verifica a relação com o cliente, relação com o concorrente, qual é a minha praça, né? Onde é que eu atuo, quais são as promoções que eu tenho feito. Então, os passos e as ações. A gente tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e o passo maior. São os passos para você construir o plano de marketing. Então, o primeiro é definir o que você quer, que é o tema do plano. Depois, você vai verificar a formação da equipe, levantamento de informações. Depois, você vai redigir o plano, revisar e o passo maior, que é a empatia com o consumidor, que daí entra um pouco a ideia de design thinking, que a gente vai deixar para tratar mais adiante, de se colocar no lugar do consumidor na hora de construir, de fazer um plano de marketing. A comunicação, então, é uma única ação, depende da empresa e do negócio, a forma ela precisa facilitar a flexibilização, tem uma redação simples e correta, né? Você vai digitar, vai usar tabelas, gráficos, cores, ou seja, quanto mais você tornar esse plano de marketing alguma coisa bem visível, assim, para quem está na tua frente recebendo a informação, melhor. Fichários, espaços, margens, títulos, enfim, isso tudo são ações que você vai fazer para dar forma ao plano de. Fui pegar um cafezinho para continuar, porque o sono hoje tá pegando, gente. Então, os estágios para falar do desenvolvimento de novos produtos, que tem a ver com essa construção do plano de marketing. Então, são 8 estágios. A geração da ideia, você tem a ideia do que é que você vai falar, do que produto você vai lançar. A partir de um monte de ideias, você vai fazer uma triagem para verificar a melhor ideia, o qual vocês vão levar a cabo, a empresa. Vai fazer o teste de conceito e aí vai criar a estratégia de marketing. Numa outra via, tem o estágio daí da análise comercial, que é quando, depois de criadas as estratégias de marketing, fazer a análise da comercialização do produto, do desenvolvimento dele, do teste de mercado, para fechar, digamos assim, o ciclo do desenvolvimento. Aí você tem uma noção de que se o produto escolhido, enfim, gerou resultado positivo ou não para a organização. Então, a parte 1, que é da oportunidade. Para que serve o plano de marketing? Qual é o contexto? O plano de marketing ele está consistente com o plano estratégico? São as perguntas que você vai se fazer. Aí na seção 1, a gente vai fazer o quê? Vai falar da situação, que é a localização do plano no tempo e no espaço. O plano vai tratar do quê? Do desenvolvimento de um produto? Vai tratar da empresa como um todo? Como é que ele vai ter um foco ou ele não tem foco nenhum? O contexto econômico, político e social desse plano tem que estar ali também. Nessa hora dá para fazer até uma análise PESTEL adaptada, que a análise PESTEL é relacionada à estratégia, uma análise PESTEL adaptada para a gente fazer o contexto econômico, político e social. Mercados estratégicos da empresa e suas áreas de interesse também, a posição em relação à concorrência e um breve sumário da oportunidade e a contribuição do produto para a empresa. Você vai dar um panorama situacional de onde é que você está localizado com relação ao plano que você quer construir, ok? Então, aí você vai verificar o fato e o impacto disso. Então, o fato, por exemplo, redução de taxa de juros, desregulamentação, mais mulheres trabalhando fora, distribuição. E o impacto, maior financiamento, maior consumo, mais concorrência, menores produtos, mais promoções, novos canais, novos produtos sendo buscados. Ou seja, você vai fazer uma análise econômica, política e social para que você identifique onde é que estão as suas oportunidades. Digamos o seguinte,
as mulheres voltaram para casa, voltaram a cuidar dos filhos. Por quê? Porque com a pandemia as escolas fecharam ou fizeram ensino remoto e muitas famílias decidiram que as mulheres voltariam a ocupar essa posição. Foi o maior número de desempregadas no país. Qual é o impacto disso? Muito provavelmente teremos novas formas de consumo, os produtos relacionados ao universo feminino talvez deem esse foco da mulher que vai ficar em casa de novo. E eu não estou fazendo julgamento de valor com relação a isso, só estou dizendo que é um impacto social. Os objetivos, então, o que eu quero alcançar e quando? Eles podem ser redigidos preferencialmente depois dos cálculos financeiros. Tem que ser mensuráveis, identificáveis no tempo, eles têm que ser bem definidos. Então, por exemplo, aumentar as vendas do produto em 10% ao longo de tanto tempo, alcançar 15% no final de determinada data. Então, assim, quando você define bem o objetivo que você quer, fica mais fácil de traçar o plano que você precisa para chegar a esse objetivo. Então, marketing estratégico, então, consumidor, mercado, aspectos legais e posicionamento. É a fase conhecida como a gente fazer o levantamento de informações. A atuação, então, é do sistema de informação de marketing, se a empresa tiver um. Identificar no ambiente onde o plano de marketing vai atuar, requerer um estudo detalhado desse mercado, de como é que ele está, elaborar as estratégias baseadas no conhecimento detalhado do mercado. Grande parte do fracasso de planos de marketing estão baseados na superficialidade deles ou na ausência de informação. Você não coloca a informação ali que precisa. Se você não põe a informação, ou se você não esmiuça, se você não vai a fundo na informação, você não tem um plano de marketing utilizável, digamos assim. E a seção 3 é o consumidor. Que tipo de consumidor eu estou falando? Com quem eu estou falando? O meu consumidor é um indivíduo, eu tenho que alcançar cada uma das pessoas, são outras organizações? Qual é o perfil pessoal desse indivíduo ou dessas organizações? Qual é o perfil cultural, social, psicológico, econômico? Tudo isso eu preciso saber. Aí você vai lá e vai fazer um levantamento para verificar qual é o meu tipo de consumidor, como é que eu alcanço esse consumidor. As necessidades e desejos, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que, que ele, quais são as mudanças que ocorreram com relação ao que ele gostava e o que ele não gostava ao longo do tempo. Isso tudo vai impactar nos usos e nos costumes dele, ou seja, nas compras. Então é importante fazer análise de consumidor. Onde ele compra, como ele compra, quem, quando ele compra. Ele é influenciável, ele tem um estilo próprio, ele é usuário, ele é um comprador, ele é um iniciador, né? O que que faz, quais são as influências que fazem com que este consumidor vá lá e compre os meus produtos. O processo de compra, então, que são as fases do processo de compra de produtos de consumo próprio sem fins industriais, que, vamos lá, tem a ver com despertar a necessidade, me dá vontade de ter determinado produto. Vou lá e busco informações para esse produto, avalio ele, decido e aí depois eu faço o pós-compra, que às vezes pode ser positivo ou negativo. Vou dar um exemplo para vocês, prático. Necessidade. Há um mês atrás eu quebrei meu celular, o outro celular que eu tinha. Aí me surgiu uma necessidade, comprar um celular novo. Aí eu comecei a catar informações de coisas que eu queria no meu celular. Aí eu avaliei as possibilidades a partir dessas informações. Preço, uso que eu dou, o que eu faço com ele e tal. Aí eu escolhi um celular, comprei um celular, decidi. Pós-compra do meu celular, eu sou apaixonada por ele, tira fotos maravilhosas, é um ótimo celular e tal. Então, assim, eu passei pelo processo de compra, cumpri essas etapas de me informar, de fazer avaliação, de verificar outras avaliações, de ter certeza que era o que eu queria.
e agora eu tenho um celular que me contenta bastante. Então, esse é o processo de compra. Processo de compra, influências, é o processo de decisão com várias fases. Cada etapa vai requerer informações. Cada fase recebe muitas influências. Você tem iniciadores, influenciadores, decisores, compradores e usuários. A seção 4 é verificação de mercado. O que você faz na verificação de mercado? Você vai verificar a atratividade, histórico, tamanho da empresa e tamanho por região. Você vai verificar a evolução. Qual é o estágio da demanda? O que o mercado está demandando? É sazonal? Qual é o impacto da tecnologia sobre o meu mercado? Qual é a posição da minha empresa? O que nós pretendemos? Quais são as empresas concorrentes à minha? Qual é o capital que elas têm? O que elas querem? Quais os segmentos elas atendem? Quais preferências de consumo essas empresas têm? Quais são os nichos? Qual é o retrato dessa realidade tática? São os 4 P's: produto, praça, preço e promoção. Então, você verifica na seção de mercado também os 4 P's. As fontes de informação, que vão ser lá bancos de dados, empresas, governos, institutos, associações, mídias, tudo. Com quem competimos? A metodologia, classificação das empresas, verificação das estratégias competitivas, identificação dos concorrentes e ter um sistema de inteligência competitiva. É muito importante saber com quem eu estou competindo. E para saber isso, eu preciso compreender quem são os produtos substitutos e como é que as pessoas trocam os meus produtos, né? Por que elas não escolhem os meus e vão atrás de produtos de outras pessoas? E assim de outras organizações, de outras empresas. Só assim que eu descubro com quem eu estou competindo. Classificação das empresas, então. 4 tipos. Nós temos as empresas líderes, as empresas desafiantes, seguidoras e ocupantes de nicho. As empresas líderes, elas têm um maior share, ou seja, elas já têm um espaço, elas já estão no top e elas são líderes porque você fala sabão em pó, Omo, a gente já sabe qual é a empresa. Desafiantes são aquelas empresas que são ágeis e elas estão lutando por lugar, por encontrar o seu lugar e serem essas empresas, então, líderes de mercado. As seguidoras são aquelas que não estão desafiando as líderes, elas têm o seu nicho de mercado, mas elas não desafiam empresas maiores, elas se mantêm com o seu nicho de mercado. E ocupante de nicho vai falar sobre os pequenos segmentos de interesses das grandes, ou seja, ocupam um certo nicho dentro daquele mercado, vendem mais do que um produto, mas elas são segmentações de grandes empresas, de outras grandes empresas. Análise dos concorrentes. Por quê? Para planejar estratégias competitivas de marketing realmente efetivas. Por que a gente tem que analisar a concorrência? Aí vai falar que a economia está se globalizando. Aí fala aqui de Mercosul, NAFTA, mercado europeu, concorrência nacional e internacional. Conhecer os consumidores não é suficiente. É preciso conhecer os concorrentes. Quem são, quais os objetivos, quais as estratégias, quais os pontos fortes e fracos e quais os padrões de reação deles. Ou seja, cada vez que eu provoco o meu concorrente, o que é que ele faz de volta? Aí eu vou ver se eu acho, vou colocar um videozinho aqui no final sobre propagandas que concorriam entre si. É bem famoso, tipo Pepsi, Coca-Cola, que é como é que uma empresa reage a propagandas da outra. Para quem vender?
Aí entram as técnicas de marketing, a segmentação de mercado, divisão do mercado dos consumidores em necessidades e desejos similares, divide o mercado em segmentos e nichos, identifica o mercado-alvo, a avaliação e seleção de um segmento para atuação. Posiciona, que é o estabelecimento da posição competitiva para a criação de mix de marketing mais detalhado, também é importante. A estrutura de preferência de mercado, então, aí a gente vai aqui ter uma estrutura de, por exemplo, o mercado de desodorantes, como é que ele funciona, e a gente vai lá e olha, desodorantes dentro de antitranspirantes, delcolônias, onde que está o nicho de mercado, rolon, aerosol, spray, creme, aí você verifica exatamente onde é que eu me encaixo, qual é o percentual, quem eu estou atendendo, onde eu não estou, é por isso que eu tenho que entender o mercado. A segmentação de mercado, ela também se dá de forma geográfica, região, tamanho da cidade, densidade populacional, clima. A segmentação demográfica, que é quem é o perfil de consumidor que eu tenho, qual é a idade, o sexo, família, renda, ocupação, a instrução, religião, a raça. Isso aqui é bem importante quando vocês estão construindo questionários para entender o comportamento do consumidor, né? Para entender segmentação de mercado, por exemplo, aí precisa verificar questões como essa daqui. A classe social, estilo de vida, personalidade, ocasião da compra, por que compra, em que momento você vai lá e adquirir este produto? Quando você precisa, quando vê propaganda, quando vê alguém falando dele, quando você fala dos benefícios ou uso e lealdade do produto. Você sempre usa essa marca de produto ou você usa várias outras marcas também? Variáveis demográficas para mercados industriais, por exemplo, o setor, tamanho da empresa, localização, variáveis operacionais, como que tecnologia eu uso, qual é a minha situação de usuário ou não, o tamanho da minha capacidade, algumas questões relacionadas à compra, à organização, à estrutura de poder e relacionamentos, a políticas de compras, critérios, como é que eu faço as compras, fatores situacionais como urgência, aplicação específica, tamanho. As semelhanças, atitudes perante ao risco são características pessoais que importam nesse caso também. Identificando então o mercado-alvo e avaliação dos segmentos de mercado. O tamanho e a taxa de crescimento do segmento é importante. Qual é o volume de vendas corrente? Qual é o meu crescimento? Qual é a minha margem de lucro? Eu vou lá e vou deixar direitinho isso organizado dentro do meu planejamento, plano de marketing, que aí pode ser estratégico ou não, depende do teor que eu vou dar para o meu plano. A atratividade estrutural do segmento, a quantidade de concorrentes, produtos substitutos, poder relativo dos consumidores, poder dos fornecedores, os objetivos e recursos da empresa, que é a capacidade de oferecer um valor superior, além disso, as questões relacionadas à vantagem competitiva. Então, para identificar o mercado-alvo, estratégias de abordagem do mercado, questões como os 4 P's para todo mercado. Aí a gente pode dar exemplos, como por exemplo a Coca-Cola, tem uma abordagem única de mercado, preço, produto, praça e promoção. Né? Ela faz tudo isso. Marketing diferenciado, quando a abordagem de mercado é segmentada e concentrada, é para um grupo específico dos 4 P's. Por exemplo, a BMW, que vai vender para uma população muito específica. Abordagem de mercado segmentado diferenciado, 4 P's específicos para segmentos específicos. Aí você tem a Coca-Cola Light, Lata, Família, Zero. Sobre o posicionamento. Posicionar é muito importante. Uma frase que vai descrever como a empresa deseja que o consumidor perceba o produto. Queremos que o nosso shampoo condicionador seja percebido pelos consumidores como o único shampoo de alta qualidade a preço acessível, que além de limpar também condiciona, deixando o cabelo mais bonito e com aparência saudável. Como é que eu me posiciono no mercado é a frase que eu uso para chamar a atenção das pessoas com relação ao meu produto.
Posicionamento de mercado, como as pessoas percebem o produto. Os produtos têm uma posição na mente do consumidor. Aí tem um livro que chama Posicionamento, que é do Al Ries e do Jack Truth, que vai falar alguns exemplos de, por exemplo, como é que Gol, Uno, Corsa, Fiesta se posicionam. São carros econômicos e baratos. Como é que é a propaganda destes automóveis? É conforto, segurança, preço acessível, taxas baixas de juros. Mercedes e Audi, como é que eles se posicionam, BMW, Volvo. Então, assim, cada tipo de posicionamento de mercado tem a ver com o público que eu estou lidando e tem a ver com como é que eu quero que me vejam, né, dentro deste segmento. O posicionamento de mercado também através de estratégia de posicionamento. Os consumidores escolhem o maior valor, compreender as necessidades e desejos de oferecer mais valor. As pessoas tendem a se lembrar então desse aspecto diferenciador: produtos, serviços, funcionários, imagens. Quantas e quais diferenças você promove, o que você transmite para a mente do consumidor, qual é a posição única de venda. O posicionamento psicológico também precisa ser sustentado pelo posicionamento real, que é além de como eu me posiciono dentro de como é que o consumidor se posiciona, como é que ele se sente com relação àquele consumo. A seção 5 vai tratar de aspectos legais, né? A aprovação pelos governos, legislações que tenham a ver, que você precisa verificar, controle de preço, limitação de comunicação, considerações éticas, a necessidade de lobby ou advogados especializados. E depois você vai ir para a parte 3, que é o marketing tático, onde você vai ter a essência do marketing tático, o modelo dos 4Ps, a harmonia, as táticas realistas e as táticas voltadas para curto, médio e longo prazo. Então, na seção de produto, você vai questões que você vai levar em conta: as características do produto, o ciclo de vida, ou seja, quanto tempo leva para eu produzir até que o produto seja descartado, a marca, o design, o rótulo, a embalagem, o conteúdo, componentes, formas de uso, linha, qualidade, serviços, tudo isso vai ser levado em conta. A distribuição, como é que eu distribuo o produto, como é que é o relacionamento com esses canais. Eu tenho vendedores, eles me procuram, eu falo direto, como é que é a equipe de vendas, como é o meu estoque, o transporte como é feito, é pela minha empresa ou por uma empresa especializada, como se dá a armazenagem, como é a logística de mercado, tudo isso a gente vai ver nessa parte, digamos assim, do plano de marketing. O preço, qual é o preço que o meu consumidor está disposto a pagar? O meu preço comparado à concorrência é justo? As minhas margens são justas? As condições de pagamento, o meu financiamento, a minha estrutura de preço-custo é justa? Promoção. Quem é meu público-alvo? Que tipo de propaganda eu vou usar para atingir meu público-alvo? Qual é a publicidade que eu vou fazer? Que tipo de relações públicas, promoção de vendas, merchan, eu vou fazer marketing direto? Qual é o programa de incentivo? Que tipo de venda eu vou fazer? Eu tenho endomarketing, que é marketing para dentro da empresa? E depois a parte 4, que é ação e controle, que então você vai ter informações para a tomada de decisão e para o controle do plano. Você vai ter lá, na seção 11, os resultados financeiros, que importam um monte, porque você precisa das hipóteses econômicas, né? Os parâmetros utilizados para você convencer de que a sua escolha, né, de plano estratégico ter resultados significativos com relação à grana, não é? E aí você tem lá as receitas, você vai ter o valor da propaganda, da promoção, da pesquisa, do desenvolvimento, quanto custou tudo isso, qual foi o retorno que eu tive de fazer isso. E fazer essa análise de retorno, que é de retorno sobre o investimento, aí pode usar payback ou pode usar qualquer outro valor ou qualquer outra unidade de comparação, mas é necessário que seja feita. E aí aqui a síntese do plano de marketing
de alguns pontos que precisa, que é os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades com relação à empresa. Isso são, de uma certa forma, um plano de marketing está abrindo isso. Ele está abrindo a possibilidade de se fazer isso. Por fim, a programação, que aí é quando você pega todo esse plano que você construiu para fora e dentro da organização, com todo o projeto, todos os dados, e você coloca atividades, data limite e gente responsável para fazer, onde os responsáveis vão ter que participar da fase de planejamento para gerar esse comprometimento. A necessidade, então, de prever reuniões, de organizar métodos, né, de controlar, de ter um programa e um cronograma específico. Bem, o planejamento estratégico em marketing, que é o plano de marketing, é isso aí. Eu coloquei lá para vocês o plano de marketing do Sebrae, porque o plano de marketing do Sebrae é o plano meio baseado no Kotler e é o mais utilizado, principalmente para pequenas empresas. Tem também o plano de marketing do Las Casas, que vocês já têm. Eu vou pedir para vocês assistirem com calma esse vídeo, fazerem a tarefinha, que é elaborar esse plano de marketing basicão. E aí eu queria que vocês fizessem a partir do plano de marketing lá do Sebrae, que está no final da aula. E eu vou também postar uns videozinhos sobre propagandas que dão essa ideia, né? Porque a propaganda ela acaba sendo o final, né? Quando a empresa já finalizou, digamos assim, o seu plano, ela traz suas metas e tal, a propaganda é ao fim de tudo isso, como é que ficou. Então é bacana sempre vocês verem exemplos e tal, para entender como é que funciona. É isso então, pessoal, bons estudos, bom final de semana, e semana que vem a gente volta para falar de plano de marketing digital.